Lana, eu comentei isso aqui nos bastidores do poder assim que o presidente Jair Bolsonaro indicou para o Supremo Tribunal Federal o ministro da... André Mendonça. André Mendonça, exatamente. Muito obrigado pela ajuda. Me fugiu completamente o nome do André Mendonça. E eu falei, para mim era certo que o Bolsonaro indicaria o André Mendonça e manteria o Augusto Aras na PGR, justamente ficando bom para todas as partes envolvidas aí nesse processo de escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Afinal, Augusto Aras era um dos favoritos, a vaga de Marco Aurélio Mello, que se aposentou no começo, semana passada, né? Uhum. Não deu outra, né? Exatamente. Augusto Aras reconduzido, pelo menos indicado a recondução ao cargo pelo presidente Jair Bolsonaro. Exatamente. Jogadinha ensaiada, né? Fica muito claro quando a indicação de André Mendonça sai que o presidente Jair Bolsonaro desagrada lideranças do Senado Federal, como o ex-presidente do Senado, Alcolumbre, que apostava em Aras no Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente prometeu um terrivelmente evangélico e entregou um nome terrivelmente evangélico e foi mantida a indicação de André Mendonça, portanto. E essa recondução do Aras é a sinalização de que é isso mesmo, hein, gente? Ó, tá feito. Agora é assim. Augusto Aras, reconduzido à vaga de Procurador-Geral da República, foi encaminhada essa recondução ao Senado Federal e tudo que foi feito por Augusto Aras até agora reconhecido por parte do presidente Jair Bolsonaro, presidente da República. O que a gente precisa observar é que também pela segunda vez, Cris, houve um movimento do presidente idêntico ao que aconteceu na escolha, no momento em que Augusto Aras foi escolhido, que é ignorar a lista tríplice, que é uma tradição da Associação Nacional dos Procuradores da República, que é fazer uma votação interna para indicar os mais cotados para aquela vaga. E os 3 nomes que receberam mais votos são encaminhados ao presidente para que ele receba isso como uma sugestão, não é obrigatório, obviamente, mas demonstra um pouco mais de integração, de vai e volta ali na comunicação do presidente com o Ministério Público de alguma maneira. E o presidente, então, pela segunda vez no exercício do mandato, ignora essa lista tríplice, passa por ela e reconduz Augusto Aras, porque os outros que estavam na lista não eram, nenhum dos nomes dos mais votados era Augusto Aras. Então, ele toma essa decisão de confirmar a indicação a recondução de Augusto Aras para o Ministério Público, para a Procuradoria-Geral da República. E apesar de ter tido uma postura até meio neutra com relação ao presidente da República, Augusto Aras foi combativo em alguns momentos. E pode ser que nessa recondução, agora nessa segunda fase, será que ele vai agir da mesma forma? Muito se fala sobre uma preocupação de Aras com a biografia dele, sabe? Com o que ele vai deixar para a história. Então, pode ser, tem gente apostando ali nos bastidores que esse segundo momento vai ser mais combativo, vai ser um pouco mais firme. Algumas decisões, como o Procurador-Geral da República, foram claramente em defesa do presidente Jair Bolsonaro. Quando, por exemplo, Augusto Aras põe fim à força-tarefa da Lava Jato minando os pequenos grupos de trabalho, essas decisões mais a favor do presidente em específico, quando ele rejeita um pedido da ação para justificar o foro privilegiado, no caso das rachadinhas, no caso do Bolsonaro, também do filho dele, né? E ele também se posicionou contra a abertura de uma investigação num outro caso, que é o cheque de R$89 mil na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Também não concordou com a abertura dessa investigação quando foi questionado pelo Supremo Tribunal Federal. Para o nosso ouvinte entender, o Procurador-Geral da República ele é consultado no momento em que uma investigação chega ao Supremo para se posicionar. Então, que eles participam das sessões do Supremo e têm voz e têm palavra ali no começo da sessão para defender qual é a postura da Procuradoria-Geral da República com relação a casos em específico. E algumas decisões do Procurador-Geral da República foram a favor do presidente Jair Bolsonaro, obviamente, mas algumas não. E agora, Cris, o que vem pela frente é uma incógnita. É certo que ele agrada o Senado Federal, que ele agrada o Congresso. Augusto Aras não deve sofrer nenhum tipo de resistência por parte do Congresso Nacional. Essa recondução passa fácil, mas ele era o plano B para o Supremo Tribunal Federal. Então, vamos ver agora como é que vão se organizar as placas tectônicas e se ele vai mudar de postura ou não. Acho que essa é uma pergunta que vai ficar ali por algum tempo. Agora tem recesso no Congresso Nacional. Resposta não sai rápido, mas assim que ele começar a
mudar atuar nessa segunda fase, a gente vai começar a perceber se há ou não uma postura diferente por parte do novo Augusto Aras ou mesmo Augusto Aras. Vamos ver, Cris. Pois é, e a gente fica na expectativa justamente sobre a postura dele daqui para frente, porque se ele vislumbra ainda a possibilidade de ocupar uma cadeira no Supremo, ele vai depender de uma série de variáveis. Primeiro, porque os próximos indicados só serão em 2023, e isso demanda uma eventual reeleição do presidente Jair Bolsonaro, caso, claro, nada na vida saia dos trilhos, né? Mas é muitos pontos aí a serem jogados, né, nessa possibilidade para ele se fixar essa possibilidade de ser indicado ou não pelo presidente Jair Bolsonaro a uma vaga do Supremo Tribunal Federal, né? Muitas variáveis, né, Cris? Ali pela frente. O que vão ser os próximos passos? Acho que essa é uma questão que tem que ser colocada. Ele não precisa, entre aspas, mas não tem chance nesse mandato do presidente ser indicado ao Supremo. Será essa a intenção? Agora não tem mais, né? Tá livre deste peso, entre aspas, que seria concorrer a uma indicação ao Supremo Tribunal Federal. E tem essa, a gente não sabe nada sobre o que vai acontecer no processo eleitoral. É um grande mistério se vai ter terceira via, se não vai ter terceira via, se vai ser uma disputa polarizada de novo, se quem vai vencer a eleição é o antibolsonarismo ou é o antipetismo, ou são os dois misturados. É ainda uma incógnita, mas Jair Bolsonaro aparece entre os melhores colocados nas pesquisas. Então, apostar em uma futura indicação em 2023, acho pouco provável no fim das contas. Acho que se Augusto Aras tem uma chance de deixar algo marcado na sua história, né, na sua biografia, ele deve agora aproveitar esse momento para tomar decisões à frente da Procuradoria-Geral da República. Pois é, a segunda vez que o presidente deu um pé na lista tríplice, né? Esse ano a lista tríplice era formada pela Luísa Frichenstein, o Mário Bonsaglia e o Nicolau Dino, né? Nessa ordem, inclusive, de votação, né? Os mais votados. A Luísa Frichenstein postou o seguinte agora há pouco. O MPF demonstrou que quer... peraí, pintou uma mensagem na tela aqui e me atrapalhou. Vamos lá. O MPF demonstrou que quer que o Procurador-Geral da República escolhido pela tríplice... O MPF demonstrou que quer o PGR escolhido pela lista tríplice. A lista foi formada em 2021, será formada em 2023. Agora cabe ao Senado a sabatina a votação em plenário, ao Congresso a análise da PEC para que tenhamos a lista tríplice na Constituição Federal. Aliás, o MPF que briga por isso, né? Para que seja colocada ali como emenda, né? Como proposta de emenda constitucional, a obrigatoriedade de você seguir a lista tríplice para indicação do chefe da Procuradoria-Geral da República. Né? Algo bastante polêmico, inclusive. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, destacou o seguinte: honrado com a recondução para o cargo de Procurador-Geral da República, reafirmo o meu compromisso de bem e fielmente cumprir a Constituição e as leis do país. Augusto Aras assina esta nota encaminhada à imprensa poucos instantes atrás. Também há um detalhe importante, que a recondução foi informada pelo presidente por redes sociais, né? A gente sabe que a rede social... E depois tem essa polêmica, o uso da rede social pessoal é um perfil do presidente ou do Jair Bolsonaro, né? Mas, enfim, a recondução foi confirmada por rede social, a decisão formal, e a resposta também foi do Augusto Aras, publicada em rede social, em resposta, inclusive, ao tweet do presidente. Isso tem acontecido com bastante frequência, a gente que cobre política tem que ficar de olho nas redes sociais, porque tem muita coisa sendo informada por ali, como veículo oficial até, né, Cris? Mas é só um detalhe, né, que o presidente se colocando nas redes sociais como um canal de comunicação formal ali com os seus seguidores e com os brasileiros de maneira geral. Depois não querem que a gente leve a rede social a sério, né? Não, sim, porque tem a postura de rede social, né? A gente falou sobre isso, inclusive ontem, que o ministro Pazuello usou esse argumento na CPI para dizer, não, mas aquilo era a postura de rede social, ou seja... Não era verdade? Exatamente. É isso? Será?